Eu sou a ressurreição e a vida. Amados irmãos, o que é a vida? Uma pergunta intrigante. Muitos filósofos, estudiosos, tentam responder o que é a vida. Ao menos, tentam entender o sentido dela. Em João capítulo 11, versículo 25, Jesus diz: Eu sou a ressurreição e a vida. A declaração de Jesus acontece em um dos momentos mais intensos do Evangelho. Você conhece essa história, a morte de Lázaro. Lázaro era irmão de Marta e Maria, amigos próximos de Jesus, eram moradores de uma cidade chamada Betânia, uma pequena aldeia próxima de Jerusalém. Note que o relacionamento entre Jesus, Maria, Marta, era um relacionamento íntimo. O texto deixa claro algo raro nos evangelhos. Como relatado em João capítulo 5, Jesus amava Marta e a sua irmã e Lázaro. Havia amizade, havia relacionamento, havia intimidade, conhecimento. E quando Lázaro adoece, as irmãs enviam uma mensagem a Jesus, esperando que ele viesse imediatamente, porque quando estamos em apuro, quando estamos passando por problemas, nós queremos estar perto das pessoas que amamos, das pessoas que confiamos. E não foi diferente com Marta e Maria. Diante da doença de Lázaro, ela manda chamar Jesus. E coisa boa é, no momento da dificuldade, nós chamarmos Jesus. Mas algo surpreendente acontece. Jesus demora. E aí, essa demora de Jesus, nós podemos interpretar de duas formas. Humanamente, parecia um atraso, mas será que Deus se atrasa? Será que o Deus que é onisciente, onipresente, conhecedor de todas as coisas, ele se atrasa? Então, passemos para analisar esse atraso de Jesus de forma espiritual. Então, espiritualmente não era atraso, mas havia propósito. Quando Cristo chega em Betânia, Lázaro já estava morto. No pensamento judaico da época, existia a crença popular de que o espírito ainda permanecia próximo ao corpo por até 3 dias. Ao chegar no 4º dia, Jesus elimina qualquer possibilidade de interpretação humana ou dúvida sobre o milagre. Quem estava lá talvez foi tomado do sentimento: não tem mais jeito. Lázaro estava verdadeiramente morto. Agora imagine esse ambiente. O ambiente era de luto profundo. Havia pessoas chorando, carpinteiras, e toda aquela atmosfera típica dos funerais judaicos do 1º século. É nesse cenário de dor que Marta encontra Jesus e diz, conforme o versículo 21 do capítulo 11, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aqui acontece o encontro. E lembre-se aí o momento ao qual você encontrou Jesus. Porque aqui Marta encontra Jesus no meio da dor. Marta ainda cria que Deus poderia agir, mas sua esperança estava limitada ao futuro. Porque é o que ela diz no versículo 24 do capítulo 11 de João. Eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então Jesus responde com uma das declarações mais profundas de toda a Escritura, que é o que estamos meditando. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É o versículo 25 do capítulo 11 de João. E que paradoxo é esse? Como pode alguém morto continuar a viver? Perceba a profundidade. Meu amado, minha amada, Jesus não diz eu trago ressurreição. Jesus não disse eu realizo milagres. Jesus não disse eu tenho poder sobre a morte. Ele disse
eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, a ressurreição não é apenas um acontecimento futuro. A vida eterna não é apenas uma promessa distante. Ela está personificada em Cristo. Teologicamente, essa passagem revela a divindade de Jesus, o domínio absoluto de Jesus sobre a morte, revela a autoridade de Jesus sobre o tempo e a eternidade, porque eles estavam preocupados com a demora de Jesus, mas Jesus é o Pai da eternidade, Ele é o Senhor do tempo. Essa fala de Jesus revela que a morte física não possui a palavra final. Por isso, meu amado, nós não caminhamos em direção a um jazigo. A nossa vida não termina num ossário. A nossa vida há de continuar na presença daquele que é caminho, que é verdade e vida. Esse milagre também prepara o cenário para a própria morte e ressurreição de Jesus. Pois ao ressuscitar Lázaro, Cristo anuncia antecipadamente: o túmulo não conseguirá me prender. Há ainda um detalhe profundo, humano nesse texto e que eu acho lindo, que é o versículo 35 do capítulo 11, que diz: Jesus chorou. Mesmo sabendo que ressuscitaria Lázaro, Jesus entra na dor humana. Isso mostra que Deus não é indiferente ao sofrimento. Ele não apenas vence a morte, ele caminha conosco dentro dela. E no final, diante do túmulo, Jesus ordena: Lázaro, vem para fora. E o homem morto sai. Porque quando a voz da vida chama, nem a morte consegue impedir. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos, porque o Senhor é a vida. Ah, Senhor, quantas são as vezes que nós estamos apenas existindo e esquecendo que vida, e vida em abundância, plenitude, só temos em Ti. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ressignificou a nossa vida, a nossa existência. Nos ajude, ó Pai, a viver como tal, a viver como eternos, aqueles que foram formados em Ti e voltarão para Ti. É o que oramos, é o que agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.